Evangelho de Mateus, capítulo 22, a parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, e deixando, se retiraram. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse que se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim deles todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. O grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Cristo, o filho de Davi.
E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Aqui no capítulo 22, Jesus conta a parábola das bodas, em que o rei, representando o pai, prepara as bodas, para o seu filho, mas ninguém quer vir. Os convidados não querem vir. Isso nos mostra que a nação de Israel rejeitou o Messias. A nação de Israel que Deus já vinha trabalhando nela. Desde o princípio, desde Abraão, Deus formou aquela nação. Deus conduziu aquela nação durante toda a sua jornada. Mas quando chega o Messias, eles rejeitam o Messias. Poucos creem no Messias. Então o Messias, ele é enviado como uma mensagem de esperança aos gentios. Nós, os gentios, que não somos de sangue judeu e não somos descendência de Israel pelo sangue, nos tornamos descendência pela fé em Cristo Jesus. Nós somos esses que entram no lugar dos convidados, que é a nação de Israel que o rejeitou. O apóstolo Paulo fala que nós fomos enxertados, nós, zambujeiro bravo, fomos enxertados na verdadeira oliveira, que é Jesus. Glória a Deus por isso, que o Evangelho chegou até nós, os gentios, e nós, pela fé, temos entrada a essa graça. Glória a Deus por isso. Depois Jesus é questionado sobre o tributo. Devo pagar ou não devo pagar o tributo? E Jesus então pega uma moeda, pede uma moeda, pergunta de quem é essa imagem, de quem é essa inscrição? É de César. E aí Jesus nos dá essa lição. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não devemos sonegar os nossos impostos. Da mesma maneira que não devemos sonegar a nossa vida com Deus. A nossa vida pertence a Deus. A palavra de Deus diz que esse corpo vai voltar à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Então, nosso corpo, a nossa vida pertence a Deus e nós não devemos sonegar ter uma vida na presença de Deus. Pois Jesus vai ser interrogado sobre qual o grande mandamento. E aí Jesus vai falar que o primeiro e grande mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o seu pensamento. E o segundo mandamento semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos praticar esses mandamentos. Se a humanidade vivesse esses dois mandamentos, ela seria completamente diferente. Não haveria mais guerra, não haveria mais corrupção, não haveria mais assaltos, tanta violência não existiria mais, desigualdade social. A terra seria completamente transformada se apenas observássemos dois dos mandamentos de Deus. Infelizmente, a gente sabe que isso muitas pessoas não aceitam e rejeitam, e por isso esse mundo está tão mal do jeito que está. E muitas pessoas ainda querem culpar a Deus, Olham as tragédias dessa vida e querem culpar a Deus. Não, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. É assim que está escrito na Bíblia. Nós somos os responsáveis por toda a tragédia, por toda a maldade que tem acontecido nos nossos dias. E que vem acontecendo, A maldade do coração do homem. O primeiro assassinato já estava ali no Jardim do Éden, Estava ali, logo ali, pertinho do Jardim do Éden. Que coisa terrível é o coração do homem. Pois Jesus Cristo vai ali colocar os fariseus ali com uma dúvida cruel. De quem Jesus é filho? De Davi. Se Jesus é filho de Davi, como é que Davi lhe chama em espírito Senhor? E aí eles não sabiam dizer, não sabiam responder. Mas a resposta é simples. Davi chama o Messias de Senhor, porque Davi sabe que o Messias não é seu descendente assim de sangue, mas é seu descendente pela fé. Porque Jesus não é filho da união, não é fruto, nós vimos isso no começo do Evangelho, ele não é fruto da união carnal entre José e Maria, não. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E aquele homem, aquela mulher que o receberam, que o criaram ali como servos de Deus que foram, José sim é da descendência de Davi. E eles não sabiam interpretar isso para eles assim ficou um mistério muito grande. Mas nós, porque conhecemos a palavra de Deus, nós podemos entender claramente
não tem nenhum mistério aí, né? O mistério é que eles não entendiam que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Que Davi, sendo profeta, além de rei, Davi foi profeta, ele já tinha esse entendimento pelo Espírito Santo, e por isso que ele ali chama Jesus meu Senhor, porque ele sabia. E não era um descendente seu carnal, mas que era o próprio Deus que se fez carne e que ali, num ato de cumprimento de uma profecia que Deus tinha feito a Davi, Davi, o teu reino não terá fim. Davi, nunca vai te faltar um sucessor sobre o trono da tua descendência. Qual o reino que não tem fim? É o reino de Deus, é um reino eterno. Qual é o sucessor, qual é o descendente de Davi que se assenta no trono para sempre? Jesus. E o reino dele jamais tem fim. Então em Jesus se cumprem as promessas feitas a Davi. Por isso Jesus vem ali da genealogia e da descendência de Davi. Por isso ele é chamado a raiz e a geração de Davi, para que nele se cumpram as promessas de Deus feitas a Davi. Deus te abençoe em nome de Jesus.